estão? Estão bem? Então, vamos lá. Então, eu vou começar, porque a aula de hoje é... Sejam bem-vindas. É uma aula que eu considero uma das mais importantes. Toda vez eu falo a mesma coisa, né? Ai, ai. Eu tenho que rir de mim mesma, né? Porque eu só lembro quando eu falo. Que engraçada. Então, mas ela é uma das mais importantes, que a gente está na presença. A Priscila está aqui e está rindo. Aí eu tô com ela na minha frente e tô rindo também. Ai, gente. Fica quieta, Priscila. Então, mas é uma aula que realmente, assim, para mim, eu só de fazer, né, recapitulei tudo de manhã e já mexeu muito comigo. Então, assim, é um assunto que a gente, por mais que passe o tempo, por mais que a gente já tenha visto muitas vezes, é sempre uma novidade. Então, vamos lá. Então, mediante a alma, nós reagimos ao mundo. Realizamos algo no mundo, e então o espírito permite realizarmos algo em nós mesmos. Rudolf Steiner. Feche os olhos um segundo e faz o seu centramento de hoje, percebendo o seu corpo, a parte anterior do corpo, a parte posterior, todo o corpo. Respira grande, solta. Mediante a alma, nós reagimos ao mundo e realizamos algo no mundo. E então, o Espírito Eterno permite realizar algo em nós mesmos. Que perguntas você carrega hoje na sua alma? Que respostas sua alma anseia para obter? A vida é um grande movimento, do nascimento até a morte, e a biografia registra os passos que damos para realizar isso no nosso plano. Nosso destino nos leva pelo movimento para situações onde teremos os encontros que nós mesmos tínhamos planejados em nossa vida pré-natal. Em nossa vida terrena, temos encontros e trombadas. Nos encontros, ocorre um reconhecimento que tanto pode ser amigo ou inimigo. No entanto, sempre necessários e previstos. Nas trombadas, parece que se trata de pessoas que nada têm a ver conosco. Apenas o que estava no plano nos causa impressão. Porém, podemos nos mover de um modo não previsto no plano, procurando se familiarizar com coisas estranhas. Nossa vida não é constituída apenas de impulsos e ímpetos que vêm do fundo da alma, mas ela também contém um plano biográfico a ser seguido e realizado. Inala grande, solta e abre os olhos. Que perguntas vocês carregam hoje na sua alma? Que perguntas? Vieram algumas perguntas? Como seria ser você integralmente sem medo, sem ter que se proteger, sem ter que usar máscaras para interagir com o mundo? Você vive ou simplesmente se molda às necessidades do meio? Ou reage em respostas aos seus medos? Como seria viver o eu autêntico? André, deixa a pergunta aqui por escrito. Eu não consigo falar. Qual a pergunta? Por que estou passando por isso nesse momento? Acabei de ler a sua pergunta. Então, procura o tempo todo ficar conectada, talvez, com um som, uma intuição ou uma voz que possa vir. Essa pergunta, ela é algo para mim assim extremamente profunda, porque muito
muito antes da gente se tornar consciente de como o nosso corpo interage, a gente já vai se moldando para ou atender as expectativas do meio, sejam expectativas boas ou expectativas com uma certa dificuldade. E sem perceber, a gente vai usando máscaras, vai usando aparelhos auditivos, vai usando capa, que vão nos moldando para pertencer, porque no fundo, como nós vivemos em sociedade. Desde pequenininho, um bebê, ele nasce completamente dependente, ele precisa desse cuidado da mãe, do cuidado da família, para que ele possa conseguir criar essa autonomia à medida que se desenvolve. Então, para poder viver, a gente se molda, a gente vai se moldando e sem se dar conta, às vezes a gente se moldou demais e se afastou da sua própria essência. Então, uma pergunta que eu convido vocês para fazerem, pode até fotografar, se vocês quiserem, se perguntar, como seria eu viver integralmente sem medo, sem ter que me proteger? Né? Você vive ou simplesmente se molda mediante as necessidades? O que seria esse autêntico para você? Será que você sabe e tem uma ideia do que seria isso? Então, muitas dessas perguntas, às vezes a gente não encontra uma resposta. Existem perguntas, isso eu demorei a aprender, porque eu queria sempre respostas. E aí, ao longo do tempo, eu fui vendo que é mais importante você fazer as perguntas do que necessariamente obter respostas. Porque a resposta ela é temporária, ela responde de acordo com o momento. E aí você continua com a sua pergunta: como seria eu ser autêntica? E aí você, a cada momento da sua vida, você vai descobrindo uma faceta nova de você. A pergunta é a mesma, mas as respostas elas se modificam. Então, a razão de todos os desafios de saúde, de emoção, ela está na base do contato com o mundo. Então, sem nos darmos conta, o nosso corpo reage e interage de acordo com as percepções mais primitivas nesse contato com o mundo. Todos os nossos sentidos estão preparados para perceber se eu preciso me contrair ou se eu posso me relaxar e me permitir expandir. Então, em qualquer observação do meio que você sente algo que é perigoso, automaticamente seu sistema já se contrai. Ou se percebe que ele é bom, ele se relaxa. Então, para a gente poder nos curar, a gente precisa essencialmente reaprender o que é interagir de uma forma empática, de uma forma não violenta e segura. Então, assim, isso eu como médica, né, e na minha caminhada pessoal, foi algo que, assim, quando eu descobri, eu falei, uau, sabe? Que pérola, assim, né? Algo que é tão nítido, mas a gente não valida, assim, desse grau de importância, sabe? Que realmente tudo na vida a gente sabe que é um sistema conectado. Se não tiver lá, você parar de respirar por um tempo, você morre. Se não tiver água, se não tiver alimento, todo o corpo está interagindo em conjunto. Mas o nosso aprendizado de ver a vida é tão separado que a gente não se dá conta dessa conexão. E aí, como nós vamos criando os nossos recursos de adaptação para viver no meio, seja com proteção ou com uma interação saudável, a gente vai criando esses filtros. E muitas vezes não interage plenamente. Você pode, de repente, viver em família, mas mal conversar com a sua família. Você pode ser casada com uma pessoa há anos e mal saber quem é essa pessoa que está do seu lado. Porque fazer esse contato, realmente entrar num universo empático muito profundo, é preciso primeiro você aprender a se conhecer e fazer isso com você. E aí se despir para estar em contato com o outro. Então, a nossa grande cura de saúde ou questões emocionais é ter coragem
de se desnudar para si mesmo, para poder viver uma relação mais inteira. E é na conexão que a gente cura, que a gente interage e conhece mais sobre o mundo. Uma das coisas que se altera muito rápido, sem a gente nem vir para a consciência, é a respiração. Se o corpo percebe algo desafiante, ele automaticamente já se defende alterando o mecanismo respiratório. Então, quando você estuda, a osteopatia fala muito sobre isso, né? Sobre essa organização das fáscias. Eles mostram que as fáscias, como elas acompanham muito o movimento respiratório, a qualquer questão mínima que for, o sistema respiratório já se modifica e esse impacto vai para as fáscias e reorganiza toda a estrutura do corpo humano. Então, por isso que muitas filosofias têm como princípio a cura pela respiração. Porque é uma técnica, né? Você trabalhar a respiração, seja da forma que for, ela abrange todo o aspecto emocional, todo o aspecto do pensamento e do físico. Então, eu gostaria que vocês se alongassem, fechassem os olhos, se acomodem na sua postura, aonde vocês estão. Feche os olhos, inale e exale. Quando inalar, sinta apenas a inalação. E quando exalar, você é apenas a exalação. Entre o inalar e o exalar, você se torna em união com o universo. Como é para você inalar? Como é se abrir para a vida? Como é para você exalar e se soltar para a vida? Respira e solta. Traga o seu desejo mais profundo, como, por exemplo, ser você mesmo, realizar um sonho, uma nova atividade, se abrir para um relacionamento, para o trabalho, ou melhorar as suas relações, ou outro desejo. O que acontece na sua inalação ao olhar para esse desejo? Prende, sente ansiedade ou entusiasmo? O que acontece na sua exalação? Sente que pode soltar, que pode confiar? Continue observando, respirando e soltando. Perceba o primeiro pensamento e o sentimento que vem. São pensamentos que apoiam ou pensamentos que puxam esse sonho para trás? A emoção é uma emoção que apoia ou uma emoção que impede o seu movimento? Observe o pensamento, a emoção, a situação. Como você pode dizer que é realmente verdade esse pensamento? Como você pode dizer que essa emoção, ela realmente expressa a situação? Tanto o pensamento quanto a emoção são simplesmente formas passageiras.
O que fica é o seu compromisso com a sua própria existência. Você está aqui num momento único da sua vida. O que passar não tem mais volta. E o que virá depende de como você se relaciona agora. Volte com atenção para o seu desejo, as emoções. E perceba você fazendo, realizando isso. Realizando plenamente. Permita seu corpo sentir como é ter esse desejo realizado. Sente calor, aconchego, apoio, um sorriso, uma insegurança, um frio. Muitas coisas podem passar, mas essa é a sua vida. Vale a pena renunciar à sua vida por qualquer motivo que seja? Como seria viver realmente o seu eu autêntico? O que sua alma realmente deseja saborear nessa existência? Inala grande, solta e abre os olhos.